Meu Deus, que susto que eu tomei essa semana. Oi, gente, para quem tá chegando agora, meu nome é Driele Matiassi, eu tenho 33 anos e eu estou grávida pela primeira vez. Para quem não assistiu meu vídeo anterior, eu explico com detalhes como foi engravidar tendo ovário policístico. E lá eu falo exatamente como foi minha suspeita de ter engravidado na lua de mel. Mostro a minha reação e a reação do meu marido descobrindo a gravidez. E eu também falo sobre os meus sintomas iniciais da gestação, da minha 4ª semana. Já no vídeo de hoje, eu vou falar sobre a minha 5ª semana de gestação. Tô gravando esse vídeo hoje, dia 27 de novembro. Eu vou falar um negócio pra vocês. Ser mãe de primeira viagem é um negócio muito louco. Porque a gente fica preocupado com tudo, quer saber sobre tudo. A gente quer acompanhar cada segundo da evolução do nosso filho. Pois é, gente. Então eu coloquei na minha cabeça que eu precisava fazer um beta-HCG a cada 48 horas para mostrar a evolução do meu filho, o desenvolvimento dele. Claro que isso é na minha cabeça, né? Porque assim, só dá para saber se a evolução está acontecendo, se o desenvolvimento está acontecendo com os ultrassons. A gente tem como ter uma pequena noção, uma pequena de leve noção pelo beta-HCG, mas não é garantido, não, enfim. É só para eu diminuir um pouco minha ansiedade. Gente, a primeira semana foi essa de 4 semanas. Do dia que eu descobri, do dia 18 pra cá, dia 27, são o quê? 9 dias. Foram bem conturbados, dias bem conturbados, porque eu fiquei com ansiedade, eu tava angustiada, eu fiquei, ai meu Deus, será que tá dando certo? Será que tá tudo bem? Só que hoje eu relaxei. Quando eu vi que completei 5 semanas, olhei o marcador diferenciado lá do aplicativo que eu acompanho, tem um aplicativo que eu acompanho, né? A evolução do meu baby, que se chama Gravidez Mais, eu acho que é Grávida Mais, acho que é esse, depois eu olho aqui. Não é publi, mas eu acho sensacional esse aplicativo e o que é bom tem que ser compartilhado mesmo. Quando eu vi que já estava com batimento cardíaco, eu fiquei muito mais aliviada. Hoje foi o último beta que eu fiz para ver a evolução, né? Que eu fiz a cada 48 horas desde o dia 19. Eu descobri no dia 18. Dia 19 eu fiz o primeiro beta. E eu vou deixar aqui para vocês verem como foi essa evolução. Tinha dia que ele dobrava, tinha dia que ele triplicava, tinha dia que um pouquinho mais do que dobrava só, mas tá perfeito, tá perfeito. Nossa, meu filho tá indo muito bem, graças a Deus. Ai, a gente fica tão vulnerável, né, assim. E aí eu percebi a importância da rede de apoio. Meu marido tá sendo essencial para esse momento de um pouco angústia, um pouco ansiedade, ao mesmo tempo euforia. Ele tá sendo essencial ali, ele é meu porto seguro, meu apoio, minha calma. Ele tá lidando com isso, assim, com muita tranquilidade, muita leveza, e me passa isso. Então, assim, nossa, tá perfeito, ele é incrível, como é importante a rede de apoio. A gente marcou a nossa primeira ultrassom para ouvir o coraçãozinho do baby pro dia 8 de dezembro, então eu tô numa ansiedade, mas uma ansiedade boa, então, assim, tô bem mais tranquila agora. E eu acho importante falar sobre os profissionais que são essenciais nesse momento da gravidez, inclusive para quem ainda é tentante. Por que é também importante para quem ainda é tentante? Porque eu descobri, com esses estudos que eu estou fazendo, com as leituras, com as pesquisas, que o espermatozoide e o óvulo que darão origem ao embrião que vai ser fecundado, ele é produzido 3 meses antes da fecundação. Ou seja, meu baby foi fecundado em novembro, né, esse mês, e a produção do espermatozoide que deu a origem a essa fecundação e ao meu óvulo foi produzida em agosto desse ano. Então, olha a importância, 3 meses antes, como é importante estar acompanhado por um profissional, por vários profissionais, que é o que eu vou citar aqui agora. O primeiro deles, inclusive, a ginecologista obstétrica. É essencial, não tem como, né, para passar por esse momento sem a ginecologista. Muito importante também endocrinologista. Gente, endocrinologista cuida da parte hormonal. Ou seja, sinônimo de gravidez, né? Hormônio e gravidez, a mesma coisa. Então, endocrinologista eu recomendo muito mesmo. Nutricionista, porque tem diversos alimentos que a gente não pode comer quando tá grávida. Então, assim, inclusive eu passei um sustinho básico essa semana por eu não saber sobre alguns alimentos que não poderiam ser ingeridos. Eu vou falar mais pra frente sobre esse susto, mas tá tudo bem agora, graças a Deus. Outro profissional importantíssimo, o personal trainer. Existe uma necessidade de acompanhamento de um profissional
qualificado nessa área de gestante, porque são treinos específicos, são exercícios específicos para a grávida, para cada trimestre tem um determinado tipo de exercício específico. Além disso, claro, e não menos importante, psicólogo. Gente, uma psicóloga na sua vida nesse momento é imprescindível. Porque quem é tentante sabe, né? Quem é tentante sabe quanto é que a gente fica ansiosa, quanto a gente fica angustiada, enfim. E como casal também, porque acaba afetando um pouco o casamento, dependendo da quantidade de tempo que já está como tentante, dependendo de, enfim, vários relatos que eu ouvi, que eu pesquisei, que eu, né, me informei, que tiveram problemas com o casamento por causa desse momento de tentante na vida do casal. Então, o psicólogo é imprescindível para o tentante e para quem já está grávida, porque, cara, é uma quantidade de emoção que a gente sente. A gente fica emotiva, a gente fica com raiva, a gente fica chorona, a gente fica assim, com todas as emoções ao mesmo tempo. Então, imprescindível um psicólogo, uma psicóloga na sua vida, imprescindível. Vamos combinar, né? Nesse momento, então, nossa senhora. Então, basicamente, é uma equipe multidisciplinar para cuidar de você aqui nesse momento, nesse processo. E eu sei que é um privilégio poder ter todos esses profissionais. Quem tiver esse privilégio, quem puder, eu recomendo muito. Sobre nós, como casal, meu marido e eu, na época que a gente estava como tentante, a gente estava muito alinhado no objetivo em comum, que era conseguir engravidar da forma mais segura possível, mais saudável possível. Então a gente estava muito conectado, muito unido mesmo. Isso ajudou muito. Eu acho que isso ajudou muito no processo. A gente pensou, inclusive, que ia demorar muito mais para eu conseguir engravidar, mas eu acho, olha, eu tenho para mim, tenho dentro de mim, que o fato de meu marido e eu estarmos muito conectados e muito alinhados ajudou muito para isso ter acontecido de forma tão rápida. Vou falar um pouco sobre os comportamentos que eu mudei depois que eu descobri que eu estava grávida. Antes também eu já tinha começado a alterar esses comportamentos, mas como eu estava em lua de mel, chutei o balde, enfiei o pé na jaca e aí desandou nessa parte de saudável, alimentar, enfim. Mas depois que eu descobri que estava grávida, realmente foi assim decisivo para mudar completamente a minha vida no sentido de alimentação, exercício físico. Eu percebo que, assim, como eu sou uma formiga, eu amo doce, gente, eu amo doce. Tanto é que não é à toa que eu tenho pré-diabetes. Então, o que acontece? Eu pensei, vou ter uma dificuldade enorme de parar o doce quando eu engravidar. Mas, gente, quando você tem um objetivo real, sólido, sua motivação para te fazer não comer aquilo ou te fazer atividade física, você consegue fazer de forma muito tranquila, porque eu tô zero vontade de comer doce, zero sofrimento. Então, assim, eu percebi que a motivação é muito importante, muito importante, essencial para fazer eu conseguir alcançar esse objetivo de cortar o doce. Eu cortei 100% doce, gente, 100%. Meu marido, ele é chefe de cozinha, então ele me ajuda muito nessa questão alimentar, porque é ele que cozinha lá em casa, almoço, janta, café da manhã, tudo, lanche, ele deixa já tudo preparado para mim, porque ele trabalha fora, eu que não estou trabalhando atualmente, mas ele deixa tudo preparado, então assim, tá bem tranquilo essa questão alimentar, eu tenho um privilégio muito grande com essa questão. E claro, né, cortei ultraprocessados, a ingestão de água aumentou muito, eu comecei a beber muito mais água, e eu percebi que a gente se torna mãe no minuto que a gente descobre que a gente está grávida. No minuto, no segundo. Porque é um senso de responsabilidade, é um amor imediato por esse serzinho que está aqui, que, que realmente é inexplicável. Assim, é só sentindo realmente. Eu não tenho como colocar em palavras essa sensação, essa emoção. Porque imediatamente você para tudo, a prioridade fica o seu filho. Para tudo na sua vida, sua cabeça vai ser completamente voltada para o seu filho. Então, assim, é impressionante, impressionante isso, assim, estou muito impactada com essa emoção, com esse sentimento novo que eu estou sentindo aí, muito feliz. Sobre os meus sintomas, tem muitos que se repetem, né, da semana passada, eu continuo sentindo meus seios doloridos, bem menos. Eu tô sentindo menos. Eu não sei se é porque eu me acostumei com a dor. Sabe quando a gente se acostuma com a dor e parece que ela tá ficando mais fraca, mas na verdade é só porque a gente se acostumou? Pois é, eu acho que esse é o caso dos meus seios sensíveis, porque ele é constantemente dolorido, tá constantemente, não para um segundo. Então, basicamente, eu acho que eu acostumei. Eu tô sentindo ainda minhas pontadas no baixo ventre. Não é que é uma pontada, é um desconforto, assim, sabe? É como se fosse uma pontada.
porque não é cólica, não é dor, é uma pontadinha. Tem hora que, sabe quando a gente passa por um local de carro que é uma descida assim, sabe, uma ladeira, parecendo uma montanha-russa que dá aquele friozinho na barriga, sabe essa sensação? Às vezes ela vem com muitos minutos assim, sem parar. E aí dá aquela coisa de ficar, ai meu Deus, por um tempo, aí depois melhora. Mas isso foi a novidade, porque antes era só pontada, agora veio com essa. E eu tô com dificuldade de ficar na posição de barriga para cima, deitada, porque faz essa sensação mais forte, ela fica mais forte. Agora, uma coisa ruim, chata, é que começaram pesadelos. Gente, eu sonho, eu lembro dos meus sonhos, eu tenho esse costume, mas é muito raro eu ter pesadelo, muito raro. E teve uma noite que eu tive 3 pesadelos na mesma noite. Então eu fiquei, meu Deus, o que que é isso? Essa noite mesmo eu tive uns 2 pesadelos só essa noite. Então, assim, tá tendo bastante frequência de pesadelo, aumentou isso não tinha e mudou, né, nessa quinta semana, até a quinta agora. E, nossa, triste. Apareceram espinhas nas minhas costas, busto e rosto. Não sei se vai dar pra ver aqui. É que já saiu. Mas tava feia essa semana essa espinha aqui. Tá aparecendo outra aqui que eu tô sentindo dor. É mudança de humor. Já tô sentindo as mudanças de humor também fortes. Eu do nada tô irritada, muito irritada com nada, com coisa nenhuma. Por exemplo, ai, pegou minha escova de dente e colocou do lado errado. Ai, nossa, eu ficava muito irritada. Então eu percebi que eram umas irritações bestas, sabe? Que não fazia sentido. Aí eu falei, nossa, realmente isso é a gravidez, certeza. E emotiva, eu choro com qualquer coisa. As pessoas vêm falar comigo, ai, parabéns, eu começo a chorar. Ai, qualquer coisa que as pessoas falam de, né, assim, aí eu começo a chorar. Eu vejo coisa na TV e começo a chorar. Então, nossa, mudei muito, porque eu não sou uma pessoa que chora. O enjoo, um pouco de azia ainda continua, ele tá presente sim, mas não tanto. Eu ainda não tô sentindo aquela coisa forte. Não tive ainda enjoo de cheiro, não tive problema com nada dessas coisas. Não tive desejo ainda, mas acho que tá cedo, realmente tá cedo. Mas, enfim. Vamos às dicas do que eu já percebi que são interessantes de falar aqui nessa quarta semana para quinta semana de gestação. O que eu notei foi que, como a gente começa a fazer xixi constantemente, isso é outra coisa que manteve com certeza. O xixi não para, gente, a cada 5 minutos realmente. E eu percebo que, como as minhas roupas, né, são a maioria body, inclusive essa que eu tô usando é um body, a maioria é body que eu tenho, elas dificultam muito a nossa vida. Então a dica que eu dou é: não usem muito body, ou não compre body, porque, nossa senhora, como dificulta. O tempo todo tem que tirar, colocar e é xixi toda hora. Enfim, não recomendo. Se blinde de histórias trágicas de gestação. Porque eu fui pesquisar sobre gestação, né, em YouTube, aqui, nas outras redes sociais, enfim. Em todos os lugares eu estou fazendo pesquisas sobre gestação, primeiro trimestre, enfim. E o que eu mais vejo nos comentários, né, dos vídeos, são tragédias. São mulheres que trazem relatos das suas perdas gestacionais, dos seus casos complicados e conturbados, difíceis. E eu sei que isso é o que elas estão fazendo para desabafar, para se sentirem mais acolhidas, por ter uma comunidade ali que também passou pelo que elas passaram. Mas para eu, como pessoa que estou vivenciando o primeiro trimestre, eu não considero que foi algo legal para mim. Então, uma dica que eu posso dar para vocês é: tente evitar os comentários dos vídeos. Não é para de assistir os vídeos, não, evite os comentários. Eu parei de ler os comentários, isso me ajudou muito. Agora, uma fonte de informação muito boa também sobre gestação são os livros. Gente, tem diversos livros que ajudam muito nessa fase. E eu, inclusive, trouxe algumas dicas para vocês. Uma das leituras eu já iniciei, que é Os 60 Dias Mais Importantes da Gravidez. Esse é especificamente de questão alimentar, né? Pelo susto que eu passei, que eu, inclusive, vou comentar aqui agora. O outro livro que eu já separei para ler é Os Primeiros 1000 Dias de Vida. Esse livro ele traz desde a concepção do bebê até os 2 anos de vida dele, e isso é muito legal, porque pega ali introdução alimentar, pega tudo. Nossa, sensacional, eu recomendo. E o clássico, né, O que esperar quando está esperando, esse eu ainda não li, não iniciei nada, então eu recomendo porque, né, eu acho que é um clássico. Mas eu posso trazer aqui depois o meu relato, depois que eu terminar de ler. E por que é tão importante se informar sobre a gravidez em todos os aspectos dela? Porque olha só, eu na semana passada, com 4 semanas de gestação, 4 semanas e meia,
Fui comer pizza e não me atentei, não sabia, né, pela minha ignorância, eu comi pizza de gorgonzola. Gente, gorgonzola é um queijo que é proibido na gestação, proibido. Ele tem uma bactéria que se chama listeria. Essa bactéria, nossa, que estrago que ela pode fazer, um estrago no bebê. Nem tanto na gente, né, nós adultos já formados, mas para o bebê faz muito mal. Então, a minha ignorância fez com que eu comesse algo na inocência e realmente não dá para isso acontecer. Quando a gente está grávida, a gente não pode ficar na inocência, a gente não pode ficar na ignorância, a gente está gerando uma vida ali, né? Nosso filho. Então, assim, eu me senti muito mal, me senti muito culpada. Depois disso, eu virei um hiperfoco alimentar, todas as coisas, tudo que tem de informação sobre alimentação na gravidez, eu estou atrás, estou buscando, estou lendo. Então, realmente, não vai mais acontecer essa situação. E, na verdade, eu comi esse queijo na pizza, então ela estava quente. Isso é um pouco menos pior, porque o queijo, ele frio é pior. Eu fiquei muito mal com essa situação, mas eu me acalmei, fiquei mais tranquila. Já fiz exames de sangue, já fiz várias coisas e eu realmente está tudo tranquilo, tudo certo. Então, me acalmei. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo, já trazendo mais atualizações da minha gravidez, sexta semana de gestação. E também vou mostrar para vocês como foi a reação de pessoas da família e amigas que já ficaram sabendo sobre a gravidez. Porque sim, gente, eu não aguento. Eu contei para algumas pessoas. E também vou explicar o porquê do meu marido e eu a gente ter decidido contar cedo sobre a gravidez. Aconteceu um episódio específico que fez a gente ter essa intenção. Se inscrevam no meu canal, vocês vão receber conteúdo toda semana aqui com diário de gestação, com dicas, com muitas coisas legais sobre a gravidez, porque eu estou estudando muito, estou aprendendo muito e eu estou trazendo aqui o máximo que eu consigo de informações para vocês. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!